Então, a palavra de hoje, eu quero falar sobre o segundo ponto, né, do calvinismo. Eu já expliquei bem para os irmãos que quando a gente fala 5 pontos do calvinismo, nós não estamos seguindo a um homem, né? Quem, na verdade, estipulou esses 5 pontos nem foi Calvino, ele já tinha morrido. Foi o concílio, né? Foi o sínodo de Dort, né? Então, foi um grupo de mais de 100 pessoas que, reunidos durante 7 meses, chegaram nessa conclusão. Entendeu? Então, a nossa base de fé é a palavra de Deus. Não se discute isso. Mas nós temos que ouvir outros homens também de Deus. Você não está aqui para me ouvir? Então, eu também tenho que ouvir outros. Amém? Lógico que a nossa principal base de fé sempre é a Bíblia, né? Mas nós precisamos também de ouvir outros e ir comparando com a Bíblia, né? Isso vai nos ajudar a entender mais. A gente tem que ir comparando sempre com a Bíblia. A gente não pode ouvir outros e só ouvir eles. Ah, que bonito, achei lindo isso aí. Não, tem que comparar com a Bíblia, né? Tem que achar lindo, não. Tem que ter muita coisa linda aí que nem tudo que reluz é ouro. É isso mesmo. Então, e hoje é o segundo ponto do calvinismo. E o segundo ponto é a eleição incondicional. O que é a eleição incondicional? E eu não vou ministrar essa palavra aqui numa sessão só. Eu creio que vai ser 3 sessões também, 2 ou 3. Então, mas olha, eu antes de ministrar a palavra, queria ler essa frase aí, é do Martin Luther King. Não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Não há nada mais trágico. Eu sei que tem muitas pessoas que estão muitas vezes numa igreja, é muito comum isso. A pessoa está numa igreja, ela está vendo que a palavra está tudo errado. Ela ouve a nossa pregação na rádio e fala, essa aí é a palavra de Deus. Mas não sai da igreja. Continua lá. Isso tem centenas e talvez até milhares. Mas isso é impressionante, porque então a pessoa sabe o que é certo e não faz. Não é não? Então até para quem está ouvindo pelo rádio, é bom prestar atenção nisso. Se a sua igreja estiver pregando tudo errado, se ela está pregando fora da Bíblia, e você ouve a nossa palavra aqui, né, e não sai, não toma uma posição de abandonar o erro e ir para aquilo que é correto, é terrível, as consequências são terríveis, porque aquele que sabe o que é certo, aquele que não sabe, são poucos açoites, mas aquele que sabe, são muitos açoites, a palavra diz. E não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos, né? Sei que tem gente que está às vezes numa igreja, está tudo errado lá, e eles querem mudar a igreja. Então se tem alguma coisa errado, sim, aí você pode ser um instrumento às vezes para ajudar. É verdade, se tem alguma coisa errada, mas se está tudo errado não tem jeito. O único jeito é sair mesmo, procurar onde está certo. Não. E tem ministrado aqui sobre Martinho Lutero, né? Um grande teólogo. Martinho Lutero, ele não queria sair, ele queria mudar a igreja católica. Conseguiu? Não conseguiu, não teve jeito. Teve que sair e começar de novo. Não teve jeito. Não. Era um grande teólogo, um dos homens mais importantes lá da igreja católica, mas não teve jeito. Teve que sair, não teve jeito. Lá não tinha jeito. Então, e mudar o mundo começando por nós mesmos. Começando por nós mesmos, fazer a nossa parte. Um grande homem de Deus, eu ouvi uma vez falando, né, num vídeo, que ele, uma pregação, que ele, no final da vida, lá com quase 80 anos, e ele falou que ele passou metade da vida dele tentando mudar o mundo. E a outra metade ele passou tentando mudar a família dele. Ele falou, agora que eu estou no final dos meus dias, que eu estou velho, eu estou tentando mudar eu. E está difícil. Ele falou, porque depois de velho é difícil. Entendeu? Um grande homem de Deus, conhecidíssimo no mundo. Ele é americano. E eu ouvi ele aqui, então ele é conhecido no mundo. Falou isso aí, no final da vida. Mas quem tem coragem de falar isso? Quantos homens de Deus não passaram por esse mesmo processo, mas não tem coragem de chegar no final da vida e falar, eu errei? Né? Quantos? Então, mas vamos lá. A palavra de hoje, a eleição incondicional.
a eleição incondicional. A eleição é incondicional, irmãos. Nós fomos eleitos por Deus. O que significa incondicional? Tem dois aspectos aí. Primeiro, ela é incondicional porque Deus nos elegeu independente de o que você fez ou deixou de fazer. Certo? Incondicional também no sentido de que você não tem a opção de não querer a escolha. Ó, o senhor está me escolhendo, mas eu não aceito. Entendeu? Você não tem a opção. Ela é incondicional. Deus chamou, você está condenado, você está estragado, você está arrebentado para o mundo, você não serve mais. Ele chamou, meu filho, acabou. Glória a Deus, louvado seja Deus. Você não tem a opção de dizer não para Deus. Entendeu? Por que não tem a opção de dizer não? Porque você já disse uma vez não para Ele. E Ele, né? Depois o que acontece? A Bíblia diz o seguinte, ó. Muitos, depois eu vou dar mais detalhes sobre isso, mas deixa eu já ir adiantando. Muitos, já viu esse versículo? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Né? Esse muitos pode ser interpretado também como todos. Todos foram chamados e poucos escolhidos. Quer dizer, todos foram chamados, mas poucos foram eleitos. Quer dizer, chamados todos foram, mas todos recusaram. Todos foram chamados, mas todos eles recusaram. Então aí, Deus decidiu eleger alguns, obrigatoriamente. Vou mostrar isso durante essa mensagem. Não sei se vai ser numa sessão, 2 ou 3. Né? Mas vou mostrar isso durante essa mensagem toda. Entendeu? Então você não tem a opção de dizer não. E quero dizer mais. Lembrar aqui os irmãos, que o homem ele nasceu com livre-arbítrio, mas ele não tem mais o livre-arbítrio. Ele nasceu com livre-arbítrio, mas ele já fez a sua escolha. E ele escolheu o diabo. Ele escolheu o pecado. E quando ele escolheu o pecado, ele escolheu o diabo. Pastor, não fala o diabo, fala pecado. Ele escolheu o pecado. Escolheu o diabo. É meio forte. Eu até concordo, mas o que eu posso fazer? Qual que é a diferença? Escolheu o pecado, ele escolheu o diabo. É a mesma coisa. Ah, você quer que eu use umas palavras mais suaves? Eu não sei. Eu acho que não... de repente tem hora que é melhor usar umas palavras mais suaves, mas tem hora que é melhor falar, né? De português claro mesmo, né? Então ele escolheu o diabo. Então todo ser humano, quando ele escolheu o diabo, ele se tornou o quê? Filho. Irmãos, filho do diabo, essa palavra é meio forte, entendeu? Mas entendeu? Mas puxa vida, a gente podia falar assim, filho das trevas, entendeu? Mas qual que é a diferença? Filho das trevas é filho do diabo, entendeu? Se tornou filho do diabo. E aí o que acontece? Então, ele abriu mão do seu livre-arbítrio. Deus deu, o homem nasceu com livre-arbítrio. Até aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aqui, e aquela ali é a árvore da vida. Você faz sua escolha. Ele já escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já escolheu o pecado, já escolheu o diabo, ele já fez a sua escolha. Agora, ele é escravo do diabo, ele não tem mais poder de escolha. Agora, se Deus não obrigar ele a vir, ele não vai vir. Obrigar? Pastor, tem essa palavra na Bíblia? Tem. Vou ler no final. Vai ser o domingo de manhã ou domingo à noite, porque é o último texto da mensagem. Eu não sei se vai ser em 2 ou 3 mensagens. Se for em 2, vai ser no domingo de manhã. Se for em 3, eu creio que vai ser em 3, igual a outra. Né? Se eu ver que ficou pequeno, eu acrescento mais alguma coisa. Né? Então, deixa eu falar para vocês. O homem não tem mais poder de escolha, porque ele está morto. O homem que não tem Deus. Ele está morto. Ele já nasce morto, essa é boa, né? Ele já nasce fisicamente morto, espiritualmente, ele já nasce morto. Então ele não tem mais esse poder de escolher. Ele é escravo, um escravo não pode escolher nada e um morto muito menos ainda. Então o único jeito é Deus, chamar, vem. É o chamado irresistível. Você não tem o poder de dizer não. Você não tem essa capacidade, essa força, esse poder. Chamou, vem, né? Vem. Mateus, vem. Felipe, vem. Né? Entendeu? Então, não tem esse poder de dizer não. Então, por quê? Por quê? Porque se o homem tivesse esse poder de dizer não, ele diria não. Todos eles diriam não. Já fizeram isso uma vez. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu entendo que esse muitos, se a gente for observar o contexto lá, pode ser interpretado também como todos. Todos foram chamados. Deus chamou todos. Mas os eleitos,
poucos foram escolhidos. Escolhidos são os eleitos, aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então, a eleição, ela é incondicional. O homem não tem a opção de dizer não para Deus. Se ele tivesse a opção de dizer não para Deus, ele diria não. Todos diriam não. Eles já fizeram isso uma vez. Então, irmãos, a eleição é algo que Deus... mas Deus, ele escolhe uns e não escolhe outros. Veja bem. Você já viu que tem pessoas que chegam naquelas, me fugiu a palavra agora, onde ficam as criancinhas órfãs lá? Você já viu que tem gente que chega lá querendo adotar alguém e tem 100, 200 crianças e aí ele olha e quer aquela ali. Você entendeu? Tem gente que faz isso. Muitas vezes não é bem assim, né? Ele vai e traz o perfil do que ele quer e aí o pessoal lá né? Acho que do assistência social, coisa do orfanato, o orfanato, não é nem o pessoal do orfanato, acho que é a assistente social lá, que dá aquela, não, esse aqui está dentro do perfil, mas tem alguns casos que a pessoa vai visitar e fala, não, eu queria adotar aquele ali. Tem, porque eu sei, eu visitava o orfanato bastante antigamente, lá em Guará tinha um orfanato, tinha um pessoal da nossa igreja lá que tinha um orfanato lá, eu visitava e tinha gente que escolhia, entendeu? Então, por que ninguém acha ruim, ninguém acha que é errado isso aí? A pessoa vai lá e escolheu, mas você foi escolher um, por que não escolheu todos? Pô, mas que injustiça, você escolheu um e não escolheu os outros? Mas Deus é obrigado a escolher a todos. Então é o seguinte, Deus já escolheu todos se rejeitaram. Aí depois ele escolheu então a eleição incondicional, onde a pessoa não tem a opção de dizer não. Pronto, só isso, simples assim. Mas isso não é injustiça? O homem é barro. Se o oleiro não pode fazer do barro... irmãos, é tanta coisa. Se o homem precisasse de fazer alguma coisa para ser salvo, se ele realmente precisasse ter alguma participação para ser salvo, então, não seria injustiça com as crianças que morrem antes de ter uma condição? Não ter a consciência, não seria uma injustiça? Irmão, sempre vai haver injustiça, não existe um jeito de Deus fazer as coisas que nós vamos achar, nossa, Deus é justo mesmo, ele fez tudo certinho mesmo, hein? Puxa vida, hein? Não existe, irmão, sempre vai parecer injusto. Todas as teologias, sabe? Sempre vai parecer injusto aos olhos do homem, não tem jeito. Nós não temos que ir por aquilo que parece justo, nós temos que ir por aquilo que a Bíblia diz. Tem que seguir a Bíblia, a palavra. Se nós seguirmos a palavra, aquilo que não parecia justo, quando nós chegar lá, nós vamos ver que é justo. Mas se a gente não for pela palavra, aquilo que aqui parece justo, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que não é. Pronto? Certo? Tá bom assim, não? Então, olha aqui, Marcos 13, 20. Ó. Primeira coisa, Deus que fez a escolha. Foi Ele que fez a escolha. Tem, acho que uns 300 versículos que fala a respeito disso, que foi Deus que fez a escolha. Mas quando eu falei 300, posso até ter exagerado um pouquinho, mas eu não exagerei muito não, viu? Porque é muito texto, mas é muito. Mas que fala claramente que quem fez a escolha foi Deus. Mas eu pus 2 aí. Marcos 13, 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, a ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, não devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e pela santificação do Espírito e fé na verdade. Agora, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deixa eu falar uma coisa bem importante aqui para vocês, que essa agora, talvez vocês nunca ouviram, mas não é nova não, viu? Isso aqui é coisa antiga, isso aqui é a palavra de Deus. A história da igreja sempre pregou isso, mas a igreja moderna não fala sobre isso. Entendeu? Então é o seguinte, ó. Deus escolheu você para ser salvo.
E você não tem a opção de dizer não. Correto? Mas eu vou te dizer uma outra coisa. Ele também escolheu você para ter fé. E você não tem a opção de dizer não. E ele também escolheu você para ser obediente. Você não tem a opção de dizer não. Eu não vou obedecer. Não, ele é mais forte que você. Ele vai impedir. Ele vai fazer você obedecer. Você vai ser obediente. Você prestou atenção? Parece loucura isso. Porque eu quero dizer o seguinte. Que ele chamou nós para ser salvo e para ser santo, a Bíblia diz. E para ter fé também. Se ele chamou você para ser santo, ele vai te santificar. A obra é dele. Ele diz que ele é fiel para completar a obra que ele já começou nas nossas vidas. Consegue entender? Então, a obra da salvação é ele que faz. A obra da fé é também ele que faz. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, é dado por ele de presente. E a obra da santificação é dele também. Tudo é dele. Ô coisa boa, tem um Deus bom assim, que faz tudo por nós, só por um motivo, que ele faz tudo por nós. É verdade que Deus nos ama muito, mas esse ainda não é o motivo. Ele faz por nós, porque nós somos incompetentes, não conseguiríamos fazer. Entendeu? Esse é o motivo que ele faz por nós. Amém? Glória a Deus. Segundo princípio, a escolha divina foi feita antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4, 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Não só para ser salvos, mas para sermos santos também, irrepreensíveis perante ele e em amor. E nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua bondade. Segundo a bondade dele, não a nossa. Da sua bondade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente. Que a salvação é pela graça, é de graça, não tem que pagar, nós não temos condições. Eu acho que 1/3 da Bíblia fala sobre isso, irmãos. Não dá para dizer que são 1000 versículos, são 500. Eu acho que quase 1/3 da Bíblia fala alguma coisa sobre isso, sobre a salvação. É muita coisa, então não tem como a gente questionar. Então, se a salvação é de graça, então é porque a Deus nos escolheu mesmo, ele nos predestinou mesmo, gratuitamente. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, antes de começar a contagem, antes dos tempos eternos. Apocalipse 17:8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Apocalipse 13:8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluias! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Terceiro princípio. Assim que Deus fez a escolha, já escreveu o nome no livro da vida, viu? Viu? Antes da fundação do mundo, quando Deus fez a escolha, já escreveu o nome no livro da vida. Já escreveu ali. Ele não escreveu o nome no livro da vida, entendeu? Quando nós aceitamos ao Senhor. Ah, Senhor, escreve o nome desse menino no livro da vida, que ele acabou de se arrepender hoje. Não, não. Já foi escrito lá antes da fundação do mundo, já foi escrito. Apocalipse 17:8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos nos livros da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que não é. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A besta que viste era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida
desde a fundação do mundo. O nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Quarto princípio. Presta atenção. A eleição e escrever o nome no livro da vida é praticamente a mesma coisa. Elegeu, escreveu o nome no livro da vida. Ser eleito significa ter o nome escrito no livro da vida. É praticamente a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa. A eleição é... Agora, tem uma coisa importante. Então, a pessoa foi eleita antes da fundação do mundo, o nome dela foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, porém, o quarto princípio é o seguinte: a eleição não é a salvação, mas é para a salvação. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela foi eleita, ela não foi salva naquela hora ali. Escreveu o nome dela no livro da vida, ela também ainda não está salva. Entendeu? Então, ela não... A eleição não é a salvação, mas ela é para a salvação. Então, a eleição significa o seguinte: que a pessoa já está salva, que ela foi eleita? Não. Significa que você tem certeza que ela vai ser salva. Entendeu? Então, a salvação mesmo é no dia que ela se arrepende. Mas o nome já estava no livro da vida, já era certo que ela ia ser salva. Agora, o dia que ela se arrepende, aí então vem a salvação. Por que é importante isso? Muito importante, irmãos, nós entendermos isso. Muito, 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 muito. Muito, muito. Por isso que eu falo, eu já estou salvo. Por que eu já estou salvo? Porque eu estou salvo desde a fundação do mundo? Não. Eu fui eleito antes da fundação do mundo. Meu nome foi escrito antes da fundação do mundo, mas salvo eu fui há 23 anos atrás. Entendeu? Então, eu estou salvo. Por quê? Que é muito importante a gente botar isso. Porque se a gente for procurar na Bíblia, tem alguns que não têm, que pregam errado, heresias, que conseguem encontrar muitos textos na Bíblia, às vezes, que dá a impressão que parece que você tem que buscar a salvação. Mas ali está se referindo àqueles que não são salvos ainda. Ali está se referindo a pessoas que não são salvas. Ou então, está se referindo às vezes a pessoas que já são salvas, mas não está se referindo ao inferno, buscar salvação de outras coisas. Correto? Entendeu? Mas tem situação que é a respeito do inferno mesmo. Entendeu? Que o contexto ali está falando de inferno mesmo, e o texto diz que você tem que buscar a salvação. Né? Mas ali está se referindo para quem não é salvo ainda, não é para quem já está salvo. Porque para quem já foi salvo, não existe busca de salvação. Eu já estou salvo. Eu vou ficar buscando a salvação a vida inteira, se eu já tenho? Eu não posso buscar uma coisa que eu já tenho. Agora, se eu entender que a salvação... Então, a salvação ela vai se concluir, ela vai se materializar. O nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória lá no final. Né? Então, veja bem, são 3 estágios. Primeiro, nós somos eleitos. O nome está escrito no livro da vida. Depois, aquilo, né, se torna prático. Você reconhece o Senhor como Salvador, entendeu? E aí, então, você recebe o Espírito Santo, você recebe a salvação. O Espírito Santo é a própria salvação. Entendeu? O Espírito Santo, ele já é a salvação. Você recebeu o Espírito Santo ali, você recebe a salvação. Embora, em alguns casos raros, pessoas receberam o Espírito Santo e não foram salvas. Vou citar aqui o caso de Saul, por exemplo. Saul, o Espírito Santo desceu sobre ele profetizava e com certeza não foi salvo. Entendeu? Então, pessoas do mundo, a jumenta recebeu com todo respeito ao Espírito Santo, o Espírito Santo usou significa, né? Ele... Né? Agiu ali através da... parece meio forte, eu tenho até temor de falar que o Espírito Santo entrou na jumenta. Entendeu? Isso aí é uma coisa que, né, não dá nem para falar. Mas, né, mas ele usou a jumenta, como usa um ser humano. Usou a jumenta. Entendeu? Como usa um ser humano. Então ele pode usar um ser humano, mesmo o ser humano não sendo salvo. Pode usar um jumento, pode usar uma pedra, pode usar qualquer coisa. Isso não significa que ele seja salvo. Entendeu? Deus pode usar qualquer coisa. Então Deus pode usar uma pessoa do mundo para fazer coisas extraordinárias? Pode. Mas isso não é a regra, isso é uma exceção. E quem sou eu para duvidar de Deus, irmão? De Deus não duvido de nada. Entendeu? Ah, Deus pode usar a prostituta lá. Pode. Não sei, usou a pedra, usou a jumenta. Mas quantas vezes ele usou a pedra?
Nenhuma vez. Deus só falou que se for preciso, ele usa a pedra, mas até hoje não usou a pedra. Entendeu? E jumento só usou uma vez em toda a história. Prestou atenção? Então, o que eu estou dizendo é que tem coisa, Deus pode tudo, mas que tem coisas que são exceções mesmo. Nós não temos que se basear por exceções, nós temos que se basear pela regra. Não podemos se basear por exceções. Então, ó, Romanos, então, são 3 estágios. Primeiro é a eleição, escrever o nome no livro da vida. Segundo, você se converte. E terceiro, um dia, né, o nosso corpo vai ser glorificado. Vamos ser transformados num corpo de glória, vamos ter um outro corpo, um corpo espiritual. Aí, chegou o final do propósito de Deus, se concluiu o propósito. Então, são 3 etapas aí. Né? Então, ó, então a eleição ainda não é a salvação, mas é para a salvação. Você está eleito para ser salvo. Foi eleito para ser salvo. Entendeu? Então, já foi escolhido para ser salvo. Então, não significa que na hora que escolheu ali, botou o nome no livro da vida, já está salvo. Não está salvo, porém é certeza que você vai ser salvo. Né? Por quê? Você só vai receber o Espírito Santo. Você não recebeu o Espírito Santo na hora que o seu nome foi escrito lá. Você nem existia ainda. Né? Você recebeu o Espírito Santo na hora que você se converteu. Então você foi salvo naquela hora. Por isso que tem alguns textos que mesmo falando sobre o inferno, dá a impressão ali que tem que buscar a salvação. Né? Mas aí está se referindo para o ímpio, não para o crente. Mas tem muitos textos que estão falando para o crente mesmo, que ele tem que buscar a salvação. Mas aí não está se referindo à salvação do inferno, está se referindo a outros tipos de salvação. Irmãos, tem muita coisa além do inferno querendo nos pegar, nos triturar, nos engolir, nos trucidar, irmãos. Tem muita coisa. Amém? Então, olha, ó. Romanos 11, 7 e 8. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Quer dizer, alguns Deus elegeu e outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Que coisa, hein? 2 Timóteo 2,10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Eles já são eleitos, mas não obtiveram a salvação ainda. Por quê? Porque não converteu ainda. Entendeu? Eles já são eleitos, mas não tiveram a salvação ainda. Porque eles não né? Para que também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. E quem não entende, lê aquilo ali e já acha que, tá vendo, os eleitos, os crentes também têm que buscar a salvação. Eleito não é crente. Eleito é eleito. O nome está escrito no livro da vida. Você está eleito, mas você não é crente ainda, né? Muitos nem nasceram ainda, já está o nome lá escrito. Como é que ele é crente? Ele não é crente. Né? Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam. Aqui, quem eram esses? Os gentios, gente que não era crente. Regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Que coisa, não, irmãos? Que coisa, não? Existe alguma dúvida? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Aleluias. Né? Louvado seja Deus. E tem muitas pessoas que não foram escolhidas, não estão destinadas para a vida eterna, não vão se converter e Deus traz eles para a igreja? Lógico que tem. Muitíssimos. Traz para quê? Para de alguma forma, às vezes, abençoar a igreja, de alguma forma, Deus usa o ímpio para abençoar o crente. Quando eu fui para a igreja, para Guará, a igreja de Guará, antes de eu ir, tinha 60 pessoas. Quando cheguei lá, só tinha 12. Aí falaram, mas tem uns 50 aí que se desviaram. Entendeu? Ou está na outra igreja, mas a maioria estava desviado. Naquele tempo não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Aí se desviaram. Aí eu falei, os primeiros 4 meses, eu não me dediquei a ganhar gente nova. Mesmo assim, entrou lá uns 3, 4, batizamos lá umas 4 pessoas. Mas eu me dediquei a buscar as pessoas de volta. Com 3 meses que eu estava lá, a igreja tinha 60 pessoas na igreja. Aqueles 50 tinham voltado praticamente todos, irmão. Praticamente todos. Foi uma coisa fantástica. Praticamente todos. Um ano depois,
eu estava em torno aí de 150, 120, 130, 150 pessoas na igreja, né? Eu tinha lá, nós tínhamos lá. E aí o que aconteceu? 1 ano e 3 meses depois, a gente estava com um grupo lá, 120, 130, tinha um grupo bom. Aí perguntei, a minha esposa chegou em casa, a minha esposa falou assim, você sabe que daqueles 50 que voltaram, só fulano e ciclana ainda estão na nossa igreja, todos saíram. Eu falei, você não sabe, porque eles acabaram de falar para mim que vão sair também, esse fulano e essa ciclana aí. Você entendeu? Irmãos, 1 ano e 3 meses, foi fantástico. Esse casal aí tá nos Estados Unidos, está separado, já casou com outra, já se largaram, e era bobreiro lá, meu. Você entendeu? Esse aí. Então é o seguinte, o que significa? Aquele povo ali foi Deus que trouxe, porque se não tivesse voltado aqueles dali, eu não tinha enchido a igreja. Aqueles dali veio e trouxe pessoas que se converteu de verdade. Prestou atenção? Como Deus usa o ímpio para nos abençoar? Não? Muitas vezes Deus tem os escolhidos dele aqui em Moreira César. Mas talvez é possível que os escolhidos dele ainda não vão vir agora, por algum motivo, vai demorar um pouco. Ele traz alguém que não é dos escolhidos para ir segurando, mantendo de pé o negócio. Prestou atenção, irmãos, Deus é muito grande, irmão, a sabedoria de Deus é muito grande. Você não faz ideia do que Deus pode fazer. Você não faz ideia, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Diz o profeta Isaías, são mais altos, você não faz ideia. Por isso que não dá para questionar Deus, mas eu acho que isso é injustiça. Aí tem que crer na palavra e pronto. Entendeu? Tem que crer e pronto. A não ser que uma coisa que é muito absurda, aí você tem que estudar bastante. Você tem que falar, mas será que eu não entendi errado? Hã? Mas se você tem convicção do que entendeu certo, que pessoas sérias pregam aquilo também, a gente tem que obedecer e pronto. Não adianta. Passamos para o 5º, né? A escolha divina não foi feita baseada em qualquer mérito previsto por Deus. Como muitos imaginam que a escolha divina foi feita, Deus escolheu a Carol, porque Deus, antes da fundação do mundo, ele já conhecia a Carolzinha, e ele já sabia que a Carol ia ser uma pessoa maravilhosa, e por isso ele escolheu a Carol, porque a Carol era sensacional, então ele escreveu o nome da Carol lá desde a fundação do mundo. Irmãos, que coisa mais ridícula. Meu Deus do céu. Aí, para que precisava Jesus morrer na cruz, então, se o homem já era bom assim? Então, Deus não fez a escolha porque previu que você ia ser bom. Meu. Não existe ninguém bom. Entendeu? Não existe. Entendeu? E não é porque ele previu. Olha Romanos 11, a 22. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém aborrecida Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. A injustiça da parte de Deus, ele escolher Jacó e não escolher Esaú? Eu quero lembrar aos irmãos que Jacó representa os salvos, Esaú representa os não salvos ali. Entendeu? Versículo 15, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Eu tenho misericórdia e não é obrigado a ter misericórdia de todos. Entendeu? Eu quero dar um presente, eu não sou obrigado a dar um presente para todos. Agora, se eu tenho uma dívida com cada um aqui, eu sou obrigado a pagar a todos. Mas se eu quero dar um presente, eu não devo nada para ninguém. Eu quero dar um presente, eu não sou obrigado a dar um presente para todos. Então é isso que Deus fala, Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Portanto, a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem nele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele lhe apraz. Meu Deus soberano, grande, Deus poderoso. Tu, porém, me dirás,
De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? O povo fica discutindo com Deus o tempo todo, não é? Porque isso aqui não é possível, não é certo, porque isso aqui não é possível. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar o que o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Então, irmãos, não adianta discutir com Deus. Deus está certo. A mim me parece injusto ele escolher um e não escolher o outro. A mim me parece injusto. Não parece para você? Não parece? Então você se arrepende da sua mentira. Se não parece para você, você se arrepende. Você está mentindo. Porque parece injusto. Mas e daí se parece ou não parece? Eu não tenho que ir pelo que parece. Eu tenho que ir pela palavra. E se for para o homem ter que fazer alguma coisa, me pareceria uma injustiça com as crianças. Aqueles que dizem que perde a salvação. Se eu pecar, perde a salvação. E as crianças, então, que não tiveram oportunidade de aceitar Jesus, de reconhecer. Aqueles que acham que é o homem que escolhe a Deus. E as crianças que não tiveram oportunidade para escolher, então? E o Estevão, tadinho, que não sabe pedir para Deus. Como é que faz, então? Não é injustiça? Ele ia para o inferno, então. Não é injustiça com o menino? Que não sabe. Ele sabe entregar a vida para Jesus, se arrepender do seu pecado? Ele não sabe. Então, como é que faz? Não seria injusto com as crianças? Sempre vai ter injustiça na nossa cabeça, não tem jeito. Entendeu? Nós temos que confiar na palavra. Se nós confiarmos na palavra, lá um dia nós vamos ficar sabendo que Deus é justo. Que Ele sabe, quer dizer, sabendo que Deus é justo, nós já sabemos. Mas lá nós vamos saber por que Ele é. Né? Saber que Ele é justo eu já sei. Amém? Glória a Deus. Então, ó, 1 Coríntios 28, 29. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aí. É Deus que escolhe. 2 Timóteo 9, porque nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, a escolha divina não foi feita baseada em qualquer mérito previsto por Deus. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Aqui ele não predestinou só para ser salvo, irmão. É para ser conforme a imagem. Entendeu? Para mudar de vida, para melhorar de vida, também é predestinado. Você não só é predestinado para ser salvo, como se é predestinado para ser santo. E você não tem a opção de não ser. Porque Deus vai te fazer santo na marra, se você não quiser. Ou então leva antes da hora. Ou então leva. Crente que é nascido de novo e que insistir e discutir com Deus, ele já leva. Né? Apóstolo Paulo tem uma passagem que o cara era crente, não estava querendo obedecer. E o apóstolo Paulo falou, eu entrego na mão de Satanás para que o corpo seja destruído, que seja salvo o espírito. Entendeu? Irmão, se nós tivéssemos a opção de dizer não para a salvação, a gente diria. E depois de ser salvo, se você tivesse a opção de dizer não, agora eu sou salvo, mas eu não quero ser um bom crente, não, você diria. Todo ser humano diria. Entendeu? Então tudo é obra dele, irmãos. Tudo é obra dele. Só que, lógico que essa é uma pregação, que é uma pregação não, essa é uma doutrina. Obrigado. Esta é uma doutrina que a gente tem que tomar cuidado, porque aí dá aquela impressão que nós não somos responsáveis por nada, então. Então deixa Deus fazer. Não, irmão. Enquanto você não fez,
faça como se dependesse de você. Depois que você fez, você diz, Deus, obrigado, porque é o Senhor que fez. Prestou atenção? Porque nós seremos cobrados pelas nossas obras. Nós somos responsáveis pelas nossas obras. Isso é um pouco difícil de entender? Não é um pouco, é muito. Eu também não consigo entender direito. Como se tudo é Deus que faz, como que nós somos responsáveis, então? Eu não quero saber se eu entendi bem ou se eu não entendi. Eu quero saber que está escrito e pronto, eu vou obedecer. Se Deus está falando que eu vou ser responsável, eu creio que vou ser responsável, que eu vou responder pelas minhas obras. Mas Ele está falando que é Ele que vai fazer a obra, eu creio que é Ele que vai fazer a obra e pronto. Romanos 8, 29 e 30. Portanto, que de antemão, quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Primeiro ele predestinou, depois chamou. Né? E aos que chamou, a esses também justificou. Quer dizer, primeiro predestinou, antes da fundação do mundo. Depois ele chamou, foi quando você se converteu. Prestou atenção? E a esse que chamou, a esse também justificou. Justificou, santificou. Ele está fazendo uma obra de santificação nas nossas vidas. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa palavra glorificou está no futuro. Entendeu? Glorificou é que ele vai, nós vamos ser transformados num corpo de glória. A obra é toda dele. Dá para entender ou não? Está claro ou não? A obra é toda dele. Ele escreveu o nome, você vê que são 3 estágios. Falei no começo que seriam 3 estágios. O primeiro estágio, antes da fundação do mundo, né? Ele predestinou e escreveu o nome no livro da vida. Segundo estágio é a salvação. Primeiro ele predestinou. Depois também justificou. Justificou é a salvação. E depois que justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus. Ele chamou, perdão, né? Predestinação é o primeiro estágio. O segundo estágio ele chamou. É o crente. O terceiro estágio ali é a santificação. Mas essa daí a gente não vê, né? Essa daí não é num dia, né? O restante, aquilo ali, tudo é uma coisa feita, é uma porta. Aquilo ali, justificação é um caminho. Predestinou, chamou e justificou. A esses também, e glorificou, perdão. 6, para encerrar. Este é o último princípio para hoje. As obras são o resultado e não a base para a predestinação ou para a salvação. Entendeu? Quem é predestinado, ou então quem é salvo, ele vai ter boas obras. Entendeu? Mas ele tem boas obras porque ele foi salvo. Entendeu? Então, ali eu creio que o mais correto seria no lugar da predestinação, mas não está errado. Mas predestinação no lugar da salvação. Então, as obras são o resultado, e não a base para a salvação. Também para a predestinação. Né? Então, se Deus predestinou, significa que você vai ter boas obras, mas não é porque ele viu que você ia ter boas obras que ele te predestinou. Então, o que vem antes? Primeiro não vem as boas obras, a questão aí é a ordem, tem importância nessa ordem. Primeiro vem as obras, depois vem a salvação? Não, primeiro vem a salvação, depois vem as obras. Primeiro vem a predestinação, depois vem a salvação, depois vem as obras. Então, então vamos lá, ó. João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Prestou atenção? Prestou atenção? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto. Então você precisa dar fruto para ser salvo, ou você precisa ser salvo para dar fruto? Prestaram atenção? Entendeu? Então a gente não tem que dar fruto para ser salvo. A gente tem que ser salvo para dar fruto. Quem é salvo dá fruto. Prestou atenção? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, ele vou-lo conceda. Mas vou ler de novo lá. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei,
para que vades e deis fruto. Entendeu? Então, primeiro nós somos salvos para depois dar fruto. Quem é salvo vai dar fruto, porque Deus ordenou. Você está salvo, eu te salvei. Mas Ele também vai dizer, você vai dar fruto porque eu estou mandando. Entendeu? No final dessa mensagem, que eu acho que vai ser domingo à noite, tem um texto lá que fala que Deus obrigou. Falou para o servo dele, vai e obriga a todos que venham. Porque enquanto ele não obrigou, ninguém aceitou o chamado dele. Então o texto vou ler, vai ser no domingo à noite. Olha aqui, ó, Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Né? Você viu aquela história que Deus ama todos? Todos quem? Deus ama todos. Deus ama o pecador, sim. Ama o pecador que se arrepende. Ele ama o pecador que já não é mais pecador, que se arrepende. Prestou atenção? Deus não ama pecador nenhum. Esse negócio que Deus ama o pecador, que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Não. Ele ama o pecador que se arrepende. Deus não ama pecador, não. O pecador vai ir para o fundo do inferno, para o lago de fogo. Como é que ele ama o pecador se o pecador vai ser lançado no lago de fogo? Entendeu? Ele ama o pecador que se arrepende. Deus não ama a todos, não. Eu amo quem me ama. Ainda que o contexto disso aqui está se referindo, na verdade, o provérbio lá está se referindo à sabedoria. Ali é a sabedoria, mas a sabedoria é o próprio Deus, é a mesma coisa, não tem diferença. Ali no contexto, a sabedoria de Deus é uma coisa só. Ele é o próprio Deus, ele é a sabedoria. Então, eu amo os que me amam, e os que me procuram, me acham. Mas quem que vai procurar ele? Quem ele chamou antes. Quem não é chamado não vai procurar. Quem não é chamado não vai procurar. Então, se a pessoa lê o texto isolado, ela fala, não, mas ele ama os que ama. Mas tem que procurar ele, eu tenho que buscar salvação. Irmão, se a gente lê os textos isolados, dá um estrago. Todos eles têm interpretação para um monte de coisa errada. Todos eles. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. De antemão Deus preparou nós para andar nas boas obras, não só para ser salvo. Esse negócio de que a pessoa é salva, mas está desviada, é mentira, do diabo você pode estar desviado, ninguém é crente, ninguém é nascido de novo. Ninguém é nascido de novo, tudo mentira do diabo. Esse povo que vive em pecado aí, talvez, assim, há pouco tempo, caiu em pecado, talvez, se for, pode ser que seja nascido de novo, ele volta rapidinho. Mas se tiver muito tempo atolado no pecado aí, esquece, irmão. Esquece. Não é salvo. Não se desviou. Ele simplesmente voltou para o lugar que é dele mesmo. A porca lavada voltou para a lama. O estágio ficou pior. Ficou pior. Aqui nesse mundo ela vai ter mais sofrimento, o estágio dela ficou pior, mas ela continuava sendo porca. Entendeu? Os simpatizantes desse negócio aí que perde a salvação, que a salvação tem que ter obra para ser salvo, eles usam muito esse texto. Tá vendo? A porca, né, voltou, se desviou. Mas ali não desviou. Se a porca tivesse virado um cordeiro, depois tornou a ser porca de novo, aí eu diria que perdeu a salvação. Mas a porca não deixou de ser porca, ela só foi limpada, ela só foi lavada, soltou ela voltou para a lama. Entendeu? Então tem muita gente que vem para a igreja, é porco, entendeu? E continua sendo porco. Depois chega uma hora que volta para a lama. Agora, se for transformado, se for transformada a sua natureza de porco para cordeiro, ela não vai voltar para a lama, porque cordeiro não vai para a lama. Fui criado na roça e nunca vi um cordeiro na lama. Você já viu? Nunca vi. Olha ali. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. A obra de Deus nas nossas vidas não é só a salvação. Entendeu? Eu aprendi que a salvação era de graça, mas o resto você tinha que conquistar tudo. Entendeu? Não. Se a gente fosse ter que conquistar tudo, a gente não ia conquistar nada. Nada.
Porque o tamanho Você quer saber o tamanho da incompetência do homem? Estude a competência de Deus. Quanto mais você ficar sabendo a sabedoria de Deus é grande, você vai ver que a do homem é pequena. Entendeu? Quanto maior você vai ter entendimento que Deus é grande, mais você vai ter entendimento que nós somos pequenos. Quanto mais você vai ter entendimento que Deus é sábio, mais você vai entender que nós não temos sabedoria nenhuma. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. De antemão. Também essa palavra antemão é muito usada para antes da fundação do mundo. Também. Né? Ele já preparou para que andássemos nela. Já preparou as circunstâncias, tudo para que a gente não só fosse salvo, mas também que mudássemos de vida. Prestou atenção? Amém.